Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, Moto G04 ou Edge 50 Ultra, qual desses dois aparelhos é o melhor? Vamos nesse vídeo aqui tirar a dúvida de 0 pessoas, isso porque está bem claro qual deles é o melhor. Mas uma dúvida que eu sempre tive, uma curiosidade que eu sempre quis compartilhar com vocês. Como se sai o aparelho mais simples e mais barato da Motorola frente ao modelo mais caro e também mais sofisticado? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo, comparando os dois extremos. Será que o Moto G04 consegue trazer uma boa experiência frente ao Edge 50 Ultra? Nós vamos conferir tudo isso aqui nesse vídeo, vamos comparar design, tela, câmeras, bateria, desempenho, vamos falar sobre todos os detalhes e descobrir se o Moto G04 consegue pelo menos trazer uma experiência um pouco mais próxima aí do seu irmão mais poderoso, o Edge 50 Ultra. Só que antes, quero pedir para vocês clicarem aqui no botão do gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. Então dá essa força, dá essa moral aqui, simplesmente clicando aí no botão do gostei. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os nossos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E olha galera, uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, que a ideia não é comparar qual é o melhor. É evidente que o Edge 50 Ultra é o melhor modelo, mas sim mostrar a diferença de smartphone lá na ponta entre os modelos de entrada com o modelo mais sofisticado da linha até o momento. Então aqui a ideia é comparar como é que o Moto G04, que é o modelo mais barato, se sai frente aqui ao Edge 50 Ultra. Eu quero começar esse vídeo falando de design, de acabamento. E olha só, aqui já começam as diferenças entre os dois modelos. O Moto G04 é um aparelho bem simples, com a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, inclusive trazendo uma peça única. Ainda assim, é um aparelho bem construído. Existe um irmão aí, lançado recentemente, o Moto G04S, que vem com o mesmo acabamento, tem algumas mudanças, como a câmera principal agora mais potente, com 50 megapixels, aqui no Moto G04 são 13 megapixels, e com uma versão na cor laranja, que inclusive é muito bonita. Então o aparelho tem um acabamento simples, mas é um smartphone bonito e bem condizente aí com a sua faixa de preço. Por outro lado, aqui com o Edge 50 Ultra temos a tampa traseira em viga leather, com esse acabamento que lembra bastante o couro, tem a mesma textura, o mesmo toque. Temos aqui essa região das câmeras com acabamento em vidro e as bordas feitas em metal. É evidente que o Edge 50 Ultra é um aparelho muito superior quando se fala em construção, mas isso não significa exatamente que o Moto G04 tem um acabamento ruim, só não dá mesmo para comparar com o Edge 50 Ultra. Destaque também aqui para a lente periscópio com zoom de 3 vezes aqui do Edge 50 Ultra, que chama muito a atenção na sua parte traseira. Então, um smartphone que realmente visualmente é muito bonito, a moldura aqui das câmeras também chama bastante atenção e ele ainda traz aqui as bordas feitas em metal. O Moto G04 tem 8 mm de espessura contra 8,6 do Edge 50 Ultra. E o Edge 50 Ultra também vem com som estéreo, além de trazer aqui o microfone na parte superior. O Moto G04 vem com uma entrada para fone de ouvido que não está presente no Edge 50 Ultra. Aqui mostrando também a parte inferior, que é até bem semelhante nos dois aparelhos, um dos alto-falantes, né? No caso do Moto G04 é o único, enquanto que o Edge 50 Ultra é o segundo alto-falante. Os dois trazem aqui porta USB tipo C, porém no padrão 2.0 no Moto G04 contra o 3.1 Gen 2 do Edge 50 Ultra. Essa entrada traz conexão DisplayPort, dá para você conectar o monitor via porta USB tipo C, então ela é bem mais sofisticada, além de suportar a transferência de dados mais rápida. Temos aqui também o microfone, a bandeja do Edge 50 Ultra fica aqui na parte superior, ele traz apenas uma entrada para chip físico, então ele não suporta 2 chips físicos, suporta apenas um chip físico e não vem com entrada para cartão de memória, mas é possível você utilizar um segundo chip no formato eSIM. No caso do Moto G04, a bandeja fica aqui na lateral e aqui ele traz vantagem em relação ao Edge 50 Ultra, olha só que coisa. Temos aqui o triplo slot, dá para utilizar simultaneamente 2 chips mais o cartão de memória. Inclusive, falando de câmeras, temos apenas um sensor traseiro aqui no Moto G04 de 13 megapixels, onde ficaria a segunda lente apenas o flash de LED, contra 3 sensores aqui do Edge 50 Ultra, lente periscópio com zoom de 3 vezes, mais lente ultra-wide, mais câmera principal de 50 megapixels. Em câmeras aqui o aparelho é bem superior. Interessante que o Moto G04 é um aparelho simples, mas que vem com sensores digitais aqui na lateral. Uma posição muito boa, inclusive, ele é bem fininho, parece até um botão tradicional e funciona muito bem, ó. Reparem aqui fazendo o desbloqueio, como ele tem uma boa velocidade, não instantâneo, mas é bem rápido aqui. Ele também conta com o desbloqueio facial. O Edge 50 Ultra, como é de se esperar, traz aqui os sensores digitais na própria tela, ele é bastante rápido de desbloquear e também traz o desbloqueio facial. A bateria do Moto G04 é maior, são 5.000 mAh contra 4.500 do Edge 50 Ultra, mas o aparelho é mais leve, com 179 gramas contra 197
do Edge 50 Ultra. Já é de esperar, já que ele tem a tampa traseira em metal, tem uma maior quantidade de câmeras, tudo isso faz com que adicione peso ao smartphone. Outro ponto onde existe um abismo entre os dois aparelhos está na sua tela. Aqui no Moto G04 temos um display de 6,56 polegadas, uma tela LCD IPS, com resolução HD+, 1612 por 720 pixels e taxa de atualização de 90 Hz. É até uma tela boa, viu? Considerando que temos resolução HD+, a câmera frontal fica um furo na tela e as bordas não são extremamente grandes, exceto pela borda inferior, que acaba sendo um pouquinho maior. Mas, comparado aqui com o Edge 50 Ultra, a diferença é gritante. Aqui no Edge 50 Ultra temos um display maior de 6,7 polegadas, com resolução maior também de 2712 por 1220 pixels, uma resolução bem acima de Full HD+, inclusive, com 1 bilhão de cores, uma tela POLED com as bordas curvas, taxa de atualização 144 Hz e suporte ao HDR10+. Então a tela do Edge 50 Ultra é bem mais impressionante. As bordas são bastante finas também, aqui mostrando a borda superior, as laterais, a borda inferior. Então tela é um ponto onde existe um abismo entre os dois aparelhos. Outro problema está na questão do brilho. Eu até gosto da tela do Moto G04, o problema é que olha só como está aqui a barra de brilho, no máximo, isso porque a tela tem um brilho muito baixo. Eu coloco aqui na metade, olha como fica a tela, bem fraca, bem escura. A Motorola não divulga o brilho aqui dessa tela, mas com o luxímetro ela bateu apenas 309 lux, que é condizente com o aparelho de entrada, mas de toda forma o brilho é bem baixo. Já o Edge 50 Ultra tem um brilho muito mais forte. Aqui deixando o brilho máximo nos dois aparelhos, é visível a vantagem que o Edge 50 Ultra tem. E com o luxímetro ele conseguiu bater 755 lux aqui no ambiente interno. E ele traz aqui um modo para leitura debaixo do sol, onde ele vai melhorar um pouquinho mais o brilho. E segundo informações da própria Motorola, essa tela consegue atingir 2500 nits. Então a tela do Edge 50 Ultra tem mais brilho, tem uma resolução maior, tem taxa de atualização maior também de 144 Hz, 1 bilhão de cores, bordas curvas e ainda é um display OLED que apresenta ângulos de visão bem melhores. Aqui, inclinando o aparelho, reparem como a imagem aqui no Moto G04, mesmo com brilho máximo, acaba torcendo um pouquinho mais, justamente porque o OLED oferece ângulos de visão bastante superiores. Os dois aparelhos vêm de fábrica com Android 14, mas o Moto G04 vem com uma versão simplificada da MyUX, a interface antiga da Motorola, enquanto que o Edge 50 Ultra vem com a nova Hello UX, que traz aqui algumas mudanças visuais, novos recursos também. Moto G04 não será atualizado para nenhuma outra versão do Android. Ele veio com Android 14 e vai morrer com Android 14, enquanto que o Edge 50 Ultra vai receber 3 atualizações, então ele será atualizado para até o Android 17. Moto G04 só vai receber atualizações de segurança durante o período de 2 anos. Aqui mostrando a interface, os dois aparelhos têm uma boa velocidade aqui durante o uso, eles são rápidos, ágeis para abrir os aplicativos, porém evidentemente o Moto G04 acaba apresentando engasgos durante o uso que raramente irão acontecer no Edge 50 Ultra. E uma coisa bem curiosa, eu fiquei algum tempo sem ligar o Moto G04, eu tive que esperar uns 5, 6 minutos até o aparelho começar a ter esse comportamento normal aqui da interface, ter uma maior agilidade na hora da abertura dos aplicativos. Isso porque por muito tempo ele estava atualizando os apps e como a velocidade de armazenamento dele é mais lenta, isso acaba prejudicando o desempenho geral do aparelho, então ele estava engasgando bastante, mas pelo menos agora ele está com um comportamento normal. Eu tive que esperar algum tempo até o aparelho começar a ter um melhor comportamento. Já o Edge 50 Ultra, do momento que você liga, você já tem uma interface extremamente rápida, o aparelho já entrega aí uma performance excelente, uma excelente fluidez. Agora você consegue ter até 5 aplicativos aqui abertos em janela flutuante, tem a barra de notificações agora com fundo transparente, tem um novo menu com atalhos para você já trocar de tema facilmente. Aqui no Moto G04 esse menu é bem mais simples, tem bem menos funções, então temos aqui muito mais recursos no Edge 50 Ultra, fora a opção de espelhar a tela numa TV e criar uma interface desktop, que é o RED4, recursos como Family Space, Moto Security, Passa Segura. Nenhum desses recursos estão presentes aqui no Moto G04, que acaba sendo um aparelho bem mais simples. O Moto G04 vem equipado com o chipset Unisoc T606 com 8 núcleos, 2 de performance e 6 de eficiência energética, mais uma GPU Mali G57 MPU com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Quanto que
o Edge 50 Ultra traz um chipset bem superior, o Snapdragon 8S Gen 3, com 8 núcleos, 1 de altíssima performance, 4 de performance e 3 de eficiência energética, mais GPU Adreno 735, e são 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. A diferença de desempenho aqui entre os dois aparelhos é gritante. É muito bom no Moto G04, principalmente considerando a faixa de preço desse smartphone, mas fica essa ressalva. Em alguns momentos, principalmente quando o aparelho estiver passando por atualizações ou quando você acabar de ligar o smartphone, ele vai apresentar muitos engasgos, depois ele passa a ter uma interface com comportamento normal aqui. Mas não há dúvida de que em termos de desempenho, o Edge 50 Ultra é muito superior. Inclusive, abrindo aqui o Antutu para a gente dar uma comparada, chega até a ser injusto, né? Mas a proposta aqui não é ser justo, e sim mostrar as diferenças. E olha só, mais um abismo que existe aqui entre os dois em questão de desempenho. O Moto G04 fez pouco mais de 263 mil pontos contra mais de 1.547.000 pontos aqui do Edge 50 Ultra. Olha só a pontuação de CPU, 78 mil pontos contra 385 mil do Edge 50 Ultra. Em GPU foi maior ainda a distância, 22.903 pontos contra mais de 537 mil do Edge 50 Ultra, então não há dúvidas de que o desempenho é muito superior no Edge 50 Ultra. Isso vai refletir usando a interface, o sistema, nos jogos no Edge 50 Ultra irão rodar com detalhes no máximo, enquanto que no Moto G04 vou rodar com detalhes no mínimo, mas o Moto G04, apesar de simples, conseguiu rodar games como COD, como Asphalt 9. Bom, a bateria do Moto G04 é maior, 5.000 mAh contra 4.500 do Edge 50 Ultra. Com o brilho da tela em 120 lux, o Moto G04 se saiu um pouquinho melhor durante as ligações e gravando um vídeo de 10 minutos. Mas acreditem, ele perdeu na hora de usar o GPS e na hora de assistir vídeos no YouTube. Moto G04 gastou 2% de bateria durante uma hora de ligação contra 3% do Edge 50 Ultra. Foram 7% gastos assistindo uma hora de vídeo no YouTube contra 5% do Edge 50 Ultra. 3% gravando um vídeo de 10 minutos com app de câmera contra 4% do Edge 50 Ultra. E navegar no GPS com o aplicativo Google Maps gastou 9% contra 7% do Edge 50 Ultra. Então olha só como temos uma excelente otimização de bateria aqui no Edge 50 Ultra. Ele traz uma ótima autonomia mesmo com uma capacidade inferior. O Edge 50 Ultra ainda se destaca por contar com um carregador de 125 watts na caixa contra apenas 10 watts do Moto G04, e ele ainda conta com um carregamento sem fio de 50 watts, recurso que não está presente no Moto G04. Ele também traz suporte ao NFC, sensor digitais na tela e som estéreo, mas o Moto G04 vem com a entrada para fone de ouvido e conta com sensor digitais na lateral, algo que nem sempre está presente em smartphones na categoria de preço desse aparelho. Agora são em câmeras onde estão as maiores diferenças. Quanto que o Moto G04 só tem uma câmera frontal e uma traseira, um sensor com 16 megapixels e abertura de 2.2 e uma câmera frontal de apenas 5 megapixels com abertura de 2.2, o Edge 50 Ultra traz câmera principal e ultra-wide de 50 megapixels, mais uma lente periscópio de 64 megapixels com zoom óptico de 3 vezes que pode chegar até 100 vezes para fotos, e câmera frontal de 50 megapixels. Enquanto que o Moto G04 traz lentes com baixa resolução, todas as lentes do Edge 50 Ultra são de alta resolução. Então temos aqui uma diferença enorme. E aqui eu nem fiz comparativo com lente ultra-wide, já que o Moto G04 sequer tem esse recurso. Só testei a câmera principal e um zoom de 3 vezes para a gente poder checar a diferença. E olha, não há dúvidas de que o Edge 50 Ultra é muito superior. Mas até que o Moto G04 se sai bem em algumas situações. Com a câmera principal, eu consegui fazer boas fotos e são muito boas fotos para sua faixa de preço. Quando a gente compara com o Edge 50 Ultra, o que fica mais claro aqui é a diferença de cores. As cores são mais lavadas no Moto G04 e menos precisas. O Edge 50 Ultra consegue exibir mais cores e elas são mais vivas, mais vibrantes. O HDR também é mais eficiente no Edge 50 Ultra, mas o Moto G04 até que não fez tão feio aqui com a câmera principal. Fazendo um zoom de 3 vezes, aí a gente já consegue notar melhor as limitações da câmera do Moto G04, que já começa a apresentar imagens com menos nitidez. Tudo isso falando de fotos de dia, mas até que ele conseguiu entregar um resultado ok. Testando a câmera frontal para fotos de dia, eu também curti bastante o resultado dos dois aparelhos. Felizmente, a Motorola corrigiu o problema de HDR no Edge 50 Ultra, então agora as selfies estão perfeitas aqui, mostrando a imagem da frente e do fundo e com uma excelente qualidade, diga-se de passagem. O Moto G04 vai apresentar um resultado mais simples, mas também consegue se sair muito bem. A imagem do rosto fica um pouco mais escura, um pouco mais apagada, mas ele consegue exibir bastante detalhes também da imagem do fundo. O interessante é que o HDR também funciona durante o uso do modo retrato,
no Edge 50 Ultra, mas no Moto G04, infelizmente, esse recurso não é ativado e então as imagens ficam um pouquinho estouradas, ficam com fundo estourados e aí não tem como comparar com o Edge 50 Ultra, aqui os resultados são bem inferiores. Testando fotos à noite, o Edge 50 Ultra consegue exibir mais detalhes, mais cores também, mas aqui o Moto G04 até que também entregou um bom resultado com a câmera principal. As imagens ficaram um pouquinho mais borradas, com menos iluminação, mas estamos falando de um smartphone que custa aí na faixa de R$630, então até que ele conseguiu entregar um bom resultado. Mas não faça fotos à noite com zoom no Moto G04, porque aí sim ele vai deixar bastante a desejar, as imagens ficam bem mais borradas. As selfies durante a noite ficaram boas desde que haja pelo menos um pouco de luz, mas fotos sem nenhum tipo de iluminação frontal só ficaram ok no Edge 50 Ultra. Ficaram um pouquinho escuras, mas você consegue até um resultado ok. Agora o Moto G04 só mostrou um vulto, ele não conseguiu capturar imagens do meu rosto quando não tinha nenhum tipo de iluminação. A diferença é mais perceptível nos vídeos. Para vocês terem ideia, eu comparei a câmera principal do Moto G04 em Full HD a 30 quadros contra a câmera principal do Edge 50 Ultra em 4K 60 quadros. O resultado foi muito superior. Não só em qualidade de imagem, mas em fluidez de vídeo, em detalhes. Aqui realmente o Moto G04 fica muito para trás. As gravações do Edge 50 Ultra são estabilizadas, enquanto que não existe estabilização no Moto G04. E nos vídeos à noite também existe uma diferença gritante. As imagens ficaram bastante escuras no Moto G04, tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal, enquanto que o Edge 50 Ultra conseguiu exibir muito mais detalhes. Então aqui, em câmeras, assim como acontece com o desempenho, temos uma grande diferença de qualidade entre esses dois aparelhos. Agora vamos dar uma olhada no áudio, começando pelo Moto G04, que tem áudio mono. O volume é alto. Tá no máximo? Tá. Moto G85. O sucessor Mas ele é do Moto abafado. GT4 chegou trazendo aí como novidades uma tela com as bordas curvas, É um continua som sendo que display OLED. ele é abafado a ponto de até atrapalhar um pouquinho a definição do áudio, assim, ele não fica tão nítido de ouvir. E aqui no Edge 50 Ultra, muito superior, o som é estéreo. Moto G85. O sucessor do O Moto volume GT4 é mais alto e ele chegou traz trazendo aí como novidades graves muito bons. uma tela com as bordas curvas, continua sendo um display Bem OLED. superior. Vem agora Olha com um isso. acabamento que lembra muito mais a Acho que família vocês vão conseguir Edge até do notar que a a família diferença. Moto G. Conta com 8 GB de RAM, 256 GB. Vem agora com acabamento que lembra muito mais a família Edge do que a família Moto G. Conta com 8 GB de RAM, 256 Realmente GB de avançado. não tem como comparar, o Edge 50 Ultra é muito superior. E aqui exibindo o vídeo dos dois aparelhos, Moto G04 em cima, Edge 50 Ultra embaixo. O brilho está mais forte aqui no Moto G04, porque o vídeo está sem o HDR ativo, enquanto que no Edge 50 Ultra temos aqui o HDR em funcionamento. Então ele vai conseguir exibir mais cores e mais contrastes aqui no vídeo do Edge 50 Ultra. Mas olha, o Moto G04 até que não faz feio não. O problema é que aqui eu estou utilizando o brilho máximo do aparelho. Realmente o brilho dele acaba sendo muito limitado, enquanto que no Edge 50 Ultra o brilho está por volta de 50%. Bom, galera, e depois de ver tudo isso, qual a conclusão que podemos tirar? Não há dúvidas de que o Edge 50 Ultra é um aparelho muito superior. Tem mais desempenho, melhores câmeras, até mesmo autonomia de bateria, mesmo com uma capacidade menor, acabou superando o Moto G04 em alguns pontos. O aparelho traz carregamento sem fio, traz câmeras melhores, traz também uma maior quantidade de atualizações, é um smartphone mais bem construído, conta com a proteção IP68 contra água e poeira, pode ficar submerso até 1,5 m de água por 30 minutos sem sofrer danos, enquanto que o Moto G04 traz apenas proteção contra respingos. Então sim, o smartphone é muito superior. Principalmente jogando, fazendo fotos e vídeos também, foram os pontos onde eu percebi uma diferença maior. E claro, sua tela também que chama muito a atenção. Mas curiosamente, o Moto G04 até é um aparelho que não faz feio, ele consegue entregar uma boa experiência de uso, eu fiquei até bastante surpreso. Onde a gente viu maiores diferenças foram em fotos noturnas, vídeos noturnos, mas comparando fotos de dia, onde o Edge 50 Ultra foi visivelmente superior, ainda assim o Moto G04 conseguiu entregar bons resultados, fiquei até surpreso com isso. Usando a interface, os aplicativos no dia a dia também não notei grandes diferenças, a gente tem uma experiência melhor no Edge 50 Ultra, mas o Moto G04 consegue entregar também uma boa experiência, exceto no momento que você liga o aparelho, porque realmente ele demora uns 5 minutos ali para ficar redondinho. Antes disso ele fica engasgando na hora de usar as câmeras, na hora de abrir os aplicativos, mas depois que
ele faz as atualizações, que o sistema é carregado completamente, tudo fica normal e ele até consegue entregar uma interface bastante suave na maior parte do tempo. Vai apresentar engasgos eventualmente, algo que dificilmente vai acontecer aqui com o Edge 50 Ultra. Mas tem um ponto onde o Moto G04 traz uma grande vantagem, que é o seu preço. É um smartphone muito barato e que pode ser encontrado por a partir de R$ 630 à vista ou R$ 700 a prazo, e é um smartphone que tem 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, vem com o chipset Unisoc T606, com 2 núcleos de performance, sua câmera de 16 megapixels traz suporte ao modo noturno e ele ainda vem com sensor digitais aqui na lateral. Edge 50 Ultra é muito superior em todos os pontos, mas em preço o aparelho é muitíssimo mais caro. Ele vai sair por R$ 5.999 a prazo ou por volta de R$ 5.399,10 à vista. E tá difícil o preço do Edge 50 Ultra cair. Ele foi lançado com valor mais salgado do que eu esperava e tá difícil desse preço baixar. E para vocês terem noção da diferença de preços entre esses dois aparelhos, pelo valor de um Edge 50 Ultra é possível comprar 8 Moto G04. Dá para você comprar Moto G04 para a família inteira com o valor de um único Edge 50 Ultra. Mas é injusto comparar dessa forma, já que o Edge 50 Ultra com certeza é um aparelho bastante superior. Mas enfim, tá aqui comparativo mais estranho possível, né? Do aparelho mais barato com o aparelho mais caro da Motorola. Se vocês curtiram esse vídeo e quiserem ver outros vídeos assim, deixa o like aí e comenta que vocês gostaram também, que eu prometo que eu vou olhar com muito carinho e de repente posso trazer aparelhos de outros fabricantes também. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça o like. E você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!